Noite linda para você acompanhar notícia para trabalho. Eu quero falar hoje com a Janete Dias, ela é especialista em relacionamento. Seja Tudo bem? bem-vinda, Muito Janete. obrigada. E relacionamento de vendas, né? De vendas com cliente em vendas. Com clientes em vendas. Por que você classifica o PV como uma via de mão dupla? Regina, o pós-vendas, ele é um assunto hoje fundamental em vendas. E o que que acontece? A força do pós-vendas, ele é um curso que traz muitas ferramentas para se vender mais após a venda. Eu costumo dizer que tudo que vai volta, né? E que toda ação tem uma reação. Então, quando eu comunico atenção para o meu cliente após a venda, quando eu dou atenção e me preocupo se ele recebeu bem o produto ou se ele se impactou ele o meu serviço, isso volta para mim como uma reação de com certeza ele voltar a comprar de mim. Bacana, bacana, bacana. E por que é importante os vendedores façam seu treinamento? Bom, o que que eu tenho visto hoje no mercado? Os vendedores, eles estão muito preocupados em vender, né? As empresas também, os gerentes comerciais, os empresários, eles se preocupam muito em contratar cursos de vendas, né? Técnicas de objeção, fechamento, abordagem, prospecção, mas esquecem do cliente depois que vende. Então, o meu curso, ele vai conscientizar os vendedores da importância do pós-vendas, para que fazer, por que fazer, isso é muito importante. O meu curso também vai engajá-lo a executar e eu vou mudar o passo a passo do como fazer. E quais são os três principais pilares do seu treinamento de PV? Legal. Eu trabalho o pós-vendas como relacionamento, o pós-vendas como solução e o pós-vendas como estratégia. Como relacionamento, quanto mais eu me relaciono, mais resultados eu tenho. Isso é em tudo na vida, sim? Uhum. Como solução, ele não é o pós-vendas saque, o pós-vendas inativo, aquele que você fica sentado esperando o cliente ligar para reclamar ou dar uma sugestão. O pós-vendas que eu falo, que eu engajo equipes e empresas, é o pós-vendas como solução, pós-vendas ativo, dinâmico, não pós-vendas estático. O que realmente demonstra para o cliente que eu estou aqui para fazê-lo cada vez mais ficar satisfeito com o produto e com o serviço que eu entrego. E qual foi o outro pós-venda? O último? O estratégia. O pós-vendas como estratégia, como diz o Philip Kotler, né, o pai do marketing. Quanto mais atenção eu comunico para o meu cliente, quanto mais valor agregado, mais eu fidelizo. Então, quanto mais eu me relaciono com o cliente, eu estreito o laço, eu dou atenção, eu me faço presente, eu mostro que eu estou preocupada com o resultado dele quando eu vendo, quando eu entrego, mais chances eu tenho de fidelizar, mais aumenta o meu nível de fidelização. Viram como aumentar o nível de fidelização aí, né? E você fala muito sobre o relacionamento com o cliente. Qual a sua experiência nesse quesito? Então, desde que eu trabalhei nas páginas amarelas, a gente já fazia o pós-vendas vendendo lista telefônica, anúncios em listas telefônicas para as empresas, listas que iam sair daqui 1 ano e meio, e na semana seguinte eu já fazia o pós-vendas para vender a lista que ia sair daqui uns 3 anos, ou seja, o ano que vem, né? Então, assim, a experiência que eu tenho é que quanto mais eu me relaciono, mais eu vendo. E quando que eu comecei a perceber isso? Ao longo de muitos anos, trabalhando, vendendo treinamentos corporativos, inscrições para eventos e congressos, eu comecei a perceber que quanto mais eu me relacionava, mais eu vendia. E quanto mais eu falava com empresários, e eles me diziam que estavam perdendo clientes, eu perguntava se eles estavam, se os vendedores tinham o hábito de ligar para o cliente após a entrega, eles falavam que não. Então eu percebia que existe realmente uma importância muito grande. É fundamental eu me relacionar com o cliente após a entrega. De que maneira o PV pode ajudar a fidelizar clientes, Janete? Primeiro, eu preciso ter a consciência da importância do meu cliente. Por trás de um cliente, Regina, existe um ser humano que tem dor, que tem tristeza, que tem alegria, que tem os mesmos problemas que eu como cliente, né? Se eu vou a uma manicure, se eu vou ao dentista, se eu
me abstenho de algum serviço ou produto, eu gosto quando entra em contato comigo para saber se eu estou satisfeita. A gente é assim. Então, assim, quando eu dou atenção e eu estreito laços, eu demonstro para ele o quanto ele é importante, que eu tenho empatia e eu dou um excelente atendimento desde o primeiro contato, mas não esquecendo que depois que eu entrego o produto, aquele relacionamento continua, assim, com certeza, eu vou conseguindo pouco a pouco fidelizar. Vocês viram aí como fidelizar o cliente. E agora tem clientes inativos. Qual a sua sugestão para eles? Ótimo. Olha só, eu costumo dizer que, porque assim, tem o cliente ativo, que já está na minha carteira, e o inativo, certo? O cliente ativo é aquele que eu costumo dizer que ele é como se fosse uma plantinha dentro do meu jardim. Eu preciso regá-lo todos os dias, porque eu tenho água todos os dias, que é a minha atenção para regá-lo, né? Quando eu falo todos os dias, Regina, não é que eu vou todo dia ligar para o cliente, não, mas eu tenho que estabelecer um follow-up e um período para fazer isso. Isso vai alimentá-lo e ajudar muito. O inativo é aquele cliente que, por algum motivo, por um mau atendimento, ou por preço, ou por alguma questão, ele pulou o muro do jardim e foi experimentar comprar do outro. Então, esse cliente eu preciso aquecê-lo. O inativo eu vou aquecendo aos poucos. Quando eu conseguir sentar com ele para uma reunião, aí eu tenho que fazer uma proposta exclusiva, mostrar para ele que eu tenho o melhor para trazê-lo de volta. E é claro que tem várias estratégias que no meu curso eu dou passo a passo. E vocês vão ver aqui em outras entrevistas que a gente venha fazer com a Janete. Bem, eu gostei muito da sua entrevista, Janete. Obrigada. Fala pra gente como é que faz para saber outras informações. Então, eu tenho a mentoria e o treinamento chamado A Força do Pós-Vendas. Para falar comigo tem o meu Instagram, Janete Dias, _pós-vendas, e o meu e-mail, janetedias@evolutetreinamentos.com.br. Foi um prazer Muito recebê-la obrigada. aqui. Quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e pedir a Ele licença para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Obrigada.